Aí, está gravando. Então, nós estamos, pessoal, aqui, olha, com a mesma tela que nós usamos para o índice. Vejam bem, não tem como eu falar, ou eu exemplificar, ou eu passar a tela para vocês. Não tem como, pessoal. Por quê? Porque eu não sei o tamanho da tua tela, quantos monitores você usa, o espaço disponível que você tem nesses monitores. Então não tem como eu falar para você como que tem que ser a tua tela. Eu, por exemplo, hoje eu estou com 3 telas aqui. Você tem tudo isso disponível? Talvez tenha, talvez não. Talvez suas telas não sejam do tamanho das minhas. Então, o que eu mostro para vocês é as ferramentas que eu uso para eu operar. Agora, como que você vai encaixar isso dentro do setup que você tem aí de monitores? Eu não sei como você vai fazer, correto? Então, é importante que você entenda as ferramentas que a gente está utilizando, a importância de cada uma delas, e você ajeita aí na tua tela ou nas tuas telas da maneira que você achar mais adequado. Legal, pessoal? O gráfico de 5 minutos, turma, ele é o mesmo gráfico de 5 minutos que nós utilizamos no índice, tá? Da mesma forma, a gente vai usar as mesmas ferramentas, não muda nada, correto? Agora, o que você precisa entender? Você vai ter o gráfico de 5 minutos do índice e do dólar. Então, eu deixo os dois numa tela separada. E daí eu deixo o renco na tela onde vocês enxergam. Correto? Ok? Mas a gente vai usar da mesma forma. Identificar barra de força, identificar volume, a gente vai ter suportes e resistências ali dos pontos de decisão do dia anterior, através do prior coach, ou do TR pontos de decisão, da maneira que você achar melhor. Correto? 2MV correlação é o mesmo, tá? Aqui é o mesmo, pessoal, seja para o dólar, seja para o índice, nós usamos o mesmo indicador. Por quê? Porque aqui nós temos, olha, o dólar, que é a linha vermelha, e o DI, que é a linha vermelha pontilhada, que são os dois ativos, as duas linhas que a gente vai identificar para as operações do dólar. Correto? Então, o 2MV correlação, ele é o mesmo, seja para o dólar ou seja para o índice. Legal? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a trabalhar com o gráfico do dólar agora. Marcação de range de abertura, vocês já estão doutores, vocês já conseguem, são capazes de dar aula sobre isso, então vamos partir desse ponto agora. Lá no índice, a gente usa muito o Price Guide, que até perguntaram dele agora há pouco, para usar a nossa teoria, que eu chamo de teoria dos andares do mercado, para a gente conseguir enxergar o deslocamento do preço e ter as regiões das lajes de concreto que costumam segurar o preço. Aqui no dólar, pessoal, a gente não usa o Price Guide. A gente substitui ele pelos pivot points. Então, é o primeiro indicador que a gente vai colocar. Inserir indicador. Você pode escrever aqui, ó, pivot. Ele já vai aparecer e você vai inserir no gráfico. Ele já vai aparecer aqui, olha, essas linhas horizontais. Aprenda, pessoal, a usar os indicadores seus sempre com as mesmas cores. Por quê? Para que fique automático para o teu cérebro, cada vez que você olha uma linha, você já sabe o que é. Por exemplo, quando eu bato o olho numa linha pontilhada azul clarinho, eu sei que é a VWAP, pessoal. Eu sei que é a VWAP, porque eu uso ela sempre da mesma cor, da mesma forma. Então, fica muito prático para você entender o que é que você está enxergando no teu gráfico, tá? Como que eu gosto de usar os pivot points? Eu venho aqui, olha, em propriedades de pivô, e eu mudo e deixo ele prata e tracejadinho, tá vendo, ó? Prata e tracejadinho. E aqui em aparência de pivô também, ó. Prata e tracejadinho.
Parâmetros aqui, olha, eu mudo de 2 para 5 linhas. E em cima eu deixo a tradicional aqui, olha, que é o máximo, mais mínimo, mais fechamento. Então, o que eu mudo é as cores, que eu ponho tudo prata e pontilhado, e o número de linhas aqui, que é o número de andares, que ele vai marcar na nossa teoria de andares do mercado. Eu mudo de 2 para 5 e jogo em aplicar, aí ó, ele já marcou para a gente as nossas linhas de suportes e resistências. Então, note que fica muito parecido com o que a gente vê no índice, usando o Price Guide. A gente também aqui vai enxergar o mercado trabalhando em andares do mercado. Só que com uma diferença. Como que o índice costuma trabalhar nessas regiões? O índice costuma bater na laje e voltar. E o dólar costuma bater na laje, passar um pouquinho para o outro lado e daí voltar. Então, tome muito cuidado com a tentação de operar como a gente opera um índice, que é na batida e no retorno nas lajes de concreto. O dólar faz o movimento cachorro. Então, ele passa um pouquinho para o outro lado, mija no terreno do vizinho para ele voltar para a casa dele. Por isso, a gente evita de pegar batida no pivot point aqui, olha, que nem a gente faz lá no índice, operando nos price guides. Correto, pessoal? Aí, nós temos as regiões dos pontos de decisão do dia anterior, que vocês sabem, é muito importante no dólar, porque o dólar respeita muito essas regiões. E que regiões são essas? As mesmas que a gente usa no índice. E eu coloco no gráfico de 5 minutos. Máxima do dia anterior, que é a linha vermelha pontilhada. Mínima do dia anterior, que é a linha azul pontilhada. O ajuste do dia anterior, que é a linha laranja pontilhada. E a linha d'água, que é o fechamento do dia anterior, que é essa linha azul piscina, também pontilhada. Então, essas são as linhas aí de suportes e resistências principais que a gente vai utilizar no dólar. Os pivot points e, no gráfico de 5 minutos aqui, as linhas do dia anterior, correto? Fabrício, eu posso pôr tudo nesse gráfico aqui? Podem. Só que fica muito rabiscado o gráfico, tá? Então, eu opto por deixar separado, porque eu fico com uma leitura mais clara da minha teoria dos andares do mercado no gráfico nosso operacional, que é o gráfico aqui do Renko. Legal? Correto, pessoal? Assim como lá no índice, a gente vai usar no dólar 2 sinais principais para nos indicar força de movimento. Quais são eles? Lembram? Primeiro sinal de força, deslocamento. Então, primeiro sinal de força do mercado é o seu deslocamento. Vamos repetir o conceito de deslocamento. É quando o mercado sai de onde ele estava sendo negociado e vem para onde ele não estava sendo negociado. É quando muda de andar, pessoal. É quando passa de um andar para o outro. Isso é deslocamento. Correto? Primeiro sinal de força. Deslocamento. Qual é o segundo? O segundo sinal de força é respeito às médias móveis. Aqui, pessoal, eu não vou colocar a média de 12 exponencial, que vocês sabem que é a média referencial que eu uso no gráfico de Renko. Tá? Pode usar o TR no dólar, você está falando do TR pontos de decisão? Do indicador TR pontos de decisão, Carlos José? Isso? Para marcar? Mas, pode. Por que eu não uso? Porque só tem no Profit Pro. E tem um monte de aluno meu que não tem o Profit Pro. Tá? Por isso que eu uso os prior quotes, né? Definindo cada um como máxima, mínima, ajuste, fechamento, através do prior quote. Porque o TR pontos de decisão só tem no Profit Pro. Tá? Qual é o segundo sinal de força, pessoal? Respeito às médias móveis. Como vocês sabem, eu uso a média de 12, que é a minha média referencial de força de movimento
no Renko. Eu não vou colocar a média de 12 aqui, porque eu já vou montar o operacional com vocês. Então, ao invés de colocar a média de 12, eu já venho aqui, olha, inserir indicador, e eu já vou escrever aqui, ó, 2023, e já vou colocar direto o dentista Renko 2023, que é o indicador do operacional. Esse indicador, pessoal, ele é um pequeno feixe de médias. E a mais rápida é justamente a média de 12, exponencial, com deslocamento de 1, que é a média referencial para mim. Correto? Então, ao invés de colocar a média, eu já pus direto o indicador do operacional, do Renko 2023. Para você deixar ele igualzinho ao do Fabrício, você clica com o botão direito do mouse em cima dele, vem até propriedades de Renko 2023 e deixa as linhas, olha, brancas, tá? Ó, linha 1 branca, linha 2 branca, e vem até preenchimento, aciona o preenchimento, põe ele aqui, ó, preenchimento com cor e põe branco também, e dá um OK. Aí ele vai ficar, o teu indicador vai ficar igualzinho ao meu. Lembrando, isso foi explicado nas aulas anteriores, mas caso você não tenha visto, Fabrício, eu não tenho o operacional instalado. Basta você vir até estratégias, loja de estratégias, na busca aqui você vai escrever dentista, vai aparecer aqui, olha, os indicadores que eu já tenho disponibilizado na loja de estratégias, aparece esse homem bonito aqui, ó, que sou eu, esse outro feio que eu não sei quem que é e não sei por que ele aparece aqui, porque não tem nada a ver com os meus operacionais, mas se você escrever dentista, aparece ele ali também, tá? E você vai baixar aqui, olha, dentista Renko 2023. Legal? Então, se você não tem, é só contratar por aqui, é gratuito, tá? Mas você contratando aqui pela lojinha de estratégias, a própria Nelógica já instala aí no teu Profit de forma automática, beleza? Então, esse conjunto, esse pequeno feixe de médias, essa cobrinha que vocês estão vendo aí, ela vai nos mostrar o segundo sinal de força. Nós tivemos o primeiro, tá vendo? O mercado deslocou, ó. O que tem que acontecer agora? Tem que passar a média também para cima da resistência. Aí nós consideramos que realmente o mercado mudou de andar. Ele saiu do andar de baixo e foi para o de cima. Primeiro sinal, ok. Qual é o segundo? Respeito às médias móveis. Ó, não pode passar para baixo aqui, ó. Tem que trabalhar acima destas linhas. Pessoal, principalmente o dólar. O dólar trabalhando em movimento de tendência, em movimento de força, ele não consegue passar para baixo desta linha. Então, este vai ser um parâmetro para a gente observar os movimentos de força. Como que eu chamo, pessoal? Quando o preço vem testar a média aqui, olha. Hora da verdade. Então, ele deslocou, passou para o andar de cima. Opa, puxou a média. Legal, pessoal, temos um sinal, sendo uma luz de alerta. Talvez a gente esteja vendo o dólar entrar num movimento de tendência de alta. E lembrem-se, quando esse negócio resolve disparar para cima, pessoal, parece um foguete indo para a Lua. Pode ser que a gente esteja em evidência de ver um movimento desse. Rompeu, passou para o andar de cima, primeiro sinal de força. O que a gente tem que esperar? Passar a média, agora eu quero ver um pullback. Lembram, pessoal, da história do movimento de tendência, comparando com a igreja, que o Renan explica muito bem? O Renan é tipo eu. Não vai na igreja. Ah, eu só vou na igreja quando tem casamento de algum amigo meu, pessoal. Senão eu não vou. E quando eu vou na igreja, eu nunca sei quando que tem que levantar e quando tem que sentar. Eu sei que, às vezes, dependendo do que o padre fala, o povo levanta. E dependendo do que o padre fala, o povo senta. Mas eu nunca sei quando tem que levantar. Igual o Renan. Então, quando eu estou na igreja, eu nunca sou o primeiro a levantar. Eu espero todo mundo levantar. Opa, daí eu levanto também. E finjo que sei o que está acontecendo. É ou não é? Aqui no mercado, pessoal, não queira ser você o primeiro a levantar.
Então, quando você tem um indício do movimento de tendência, você vai esperar isso que está acontecendo agora, ó. Hora da verdade. O que tem que acontecer a hora que toca na média? Quando você está num movimento de tendência? Tem que acontecer o que eu chamo de coice de mula. O mercado tem que levar um coice de baixo para cima, isso mesmo, aí voltar a subir. Como se fosse uma mula dando um coice nele, fazendo ele dar uma pancada para cima. E voltar a subir. Quanto mais rápido for essa reversão, que ele toca na média e vira o box para cima de novo, quanto mais rápido acontecer esse movimento, quanto mais forte for o coice de mula, mais forte é o movimento que você está presenciando. Entenderam, pessoal? Então, a gente vai ter dois sinais de força do movimento. Nós tivemos o deslocamento, ok? E o segundo sinal, o respeito às médias móveis. Legal? Tem que bater outro box para cima rápido. Não pode ficar. Ó, bateu o box para cima, nesse momento, você vai buscar a validação do operacional. Tá? Não é, pessoal, não é para comprar aí. Nós não validamos a entrada ainda, nós estamos explicando para vocês, tá? Bateu na média, virou para cima, você vai buscar as validações para você fazer a tua compra. Quais são as validações? A primeira delas, você precisa ter caminho livre à frente. Como assim, Fabrício? Bom, se você está comprando com a expectativa que o mercado suba para você ter o teu ganho, o que você quer? Você quer que tenha caminho livre à frente para o preço deslocar com mais facilidade. É ou não é? Você não quer que exista obstáculos no caminho. Então, deslocou, puxou média, pullback, tocou na média, paulada, coisa de mula, virou para cima, você vai buscar as validações. Primeira, olha se tem caminho livre à frente. Então, quando a gente olha aqui, olha, no gráfico, a gente vê que a gente tem caminho livre à frente. Não tem nada aqui. Cabe um trade aí? Cabe. Qual é o alvo mínimo que a gente vai buscar? 6 pontos. Então, vamos colocar aqui, olha. O dólar. Ó, cabe os 6 pontos. Só que agora, a gente olha para o nosso gráfico de candles. Quando a gente olha para o gráfico de candles, pessoal, o que a gente vê? Opa, pera lá. Tem um ajuste no caminho. Ou seja, eu comprando aqui, para que o preço atinja o meu alvo, ele vai ter que vencer o ajuste. Entenderam? Ou seja, eu não tenho caminho livre à frente. Eu estou numa área de briga, de luta do preço. E eu quero entrar quando tiver uma autopista aberta à minha frente, que vai facilitar o desenvolvimento do trade na direção do meu alvo. Eu não quero enfrentar um obstáculo no caminho. Concordam? Então, este trade, ele já falhou no começo. Por quê? Porque a gente não tem caminho livre à frente. Então, esquecemos disso. Agora, vamos dizer, pessoal, que a gente tivesse caminho livre à frente. Que não tivesse o ajuste aí, que a gente tivesse uma autopista liberada à frente aí, para a gente pegar uma alta velocidade com o carro. Nós buscaríamos a nossa segunda validação. Então, são duas. Primeira, caminho livre à frente. Qual é a segunda validação que a gente busca, pessoal? A gente busca a validação deste cara aqui, olha. Inserir indicador, que é o meu MACD, que é o MAC dentista. A gente busca a validação deste cara. Pessoal, para quem aí gosta de operar tendência, aprendam a usar este indicador, porque ele é fantástico. Demorou muito tempo para eu chegar nas configurações que a gente utiliza nele, pessoal. Mas ele é fantástico. Vamos lembrar como é que a gente lê o indicador. Repara que ele é formado por um histograma, que são essas barras que você está vendo, e ele tem uma média móvel nele, que é uma linha.
Você vai fazer a leitura dele da seguinte forma. Você vai olhar sempre para a ponta do histograma aqui, olha. Então, a leitura do indicador é feita aqui, olha. Na ponta do histograma. O que você quer enxergar num movimento de alta? Você quer enxergar o histograma fazendo barras cada vez mais altas para cima e a ponta dessas barras, olha, trabalhando acima da média. Então, você quer ver o histograma subindo e trabalhando acima da média. Neste momento, você vai ter um indício de força do mercado. Mas a grande sacada que esse MACD te dá é que ele vai marcar para você a exaustão dos movimentos. Então você pode falar assim, Fabrício, cara, eu já saquei a história do caminho livre à frente. Eu percebi ali, ó, que o ajuste segurou. Então ele deu uma entrada de compra, a entrada até foi bonita, foi depois do rompimento da resistência principal, só que como tinha um ajuste em cima ali, o ajuste segurou. Pô, Fabrício, legal, consegui entender. Mas eu te pergunto, Fabrício, e se ele der uma brigada e romper o ajuste? Ainda vale compra lá para cima? Depende. Aí quem vai nos dizer isso é esse cara aqui, ó. Porque é esse cara que vai marcar para a gente a exaustão dos movimentos. Você vai perceber que vai chegar um momento, nos movimentos de alta ou nos movimentos de queda, que o movimento começa a enroscar. Ele começa a ter dificuldade para se deslocar. Então a gente diz que o movimento entrou em exaustão, enfraqueceu. Os caras fortes, a tempestade, os big players, aqueles que realmente movimentam o mercado, os grandes institucionais, perderam a urgência do movimento. Então eles não estão mais afim de comprar pagando caro aqui, não. Eles querem desconto, então eles seguram o movimento, porque eles perderam a urgência. O que acontece? A hora que começa a enroscar, esse cara aqui, olha, percebe. E ele começa a diminuir o tamanho dessas barras, tá vendo? Olha. Porque ele está percebendo a dificuldade do preço de dar continuidade no movimento. Olha para a barra lá e veja como ela está diminuindo, ó. Tá vendo? O que vai acontecer? A hora que essa barra passar para baixo da linha do indicador aqui, olha, ela vai ficar branca. E daí, o MACD dentista, que é o indicador, vai gritar assim para você, ó, acabou o movimento de força, entrou em exaustão. Então não compre mais. Entenderam, pessoal? Correto? E mais uma vez eu digo, não quer dizer, se isso acontecer e o MACD ficar branco, que o dólar não vai mais subir. Ou que você vai ter uma reversão e o dólar vai cair. Não. O que o MACD está te falando é que acabou a urgência do movimento. O movimento desacelerou. E quando o movimento desacelera, o mercado começa a ficar propenso a fazer correções mais profundas. E daí o grandão não quer mais pagar a cara aqui em cima, ele quer comprar com desconto. Então ele vai comprar quando o mercado fizer pullbacks mais profundos. E isso vai colocar o mercado num cara muito perigoso, que eu mostro sempre para vocês, que é um cara que a gente chama de canal largo. Presta atenção. Você, que ainda é um adepto de operar a favor da tendência, eu já hoje praticamente não opero mais a favor da tendência. Mas para você, que ainda gosta de operar a favor da tendência, tome muito cuidado quando você identificar um canal largo. Seja ele um canal de alta ou de baixa. Canais largos são extremamente perigosos de serem operados a favor da tendência. Sabe por quê? Porque todos os setups de tendência que você vai encontrar por aí, e eu conheço centenas, talvez milhares deles, todos eles você compra ou em região de médias,
ou em rompimentos de topos anteriores. É ou não é? Só que num canal largo, se você comprar nessas regiões, você vai estar comprando ou no meio do canal, ou pior ainda, no topo dele, onde vem a realização de lucro dos institucionais. Então, quando você identifica um canal largo, você tem que tomar muito cuidado com operações a favor da tendência. Eu, quando identifico um canal largo, eu prefiro fazer o quê? Eu prefiro operar igual o Garufi. Eu prefiro operar mercado lateral dentro de um canal largo. Dessa forma, a gente vai fazer o quê? A gente vai vender aqui, ó. E vai comprar aqui, ó. Então você opera igual o mercado lateral. Só que é um mercado lateral torto. Aí é legal. Agora, você usar os setups de tendência que foram desenvolvidos para você usar em momentos de força do mercado, de mercado com urgência de deslocamento, não opere quando você identificar um canal largo. E mais uma vez eu digo, eu tenho vontade de dar um tapa na cara quando eu vejo alguém ir no meu canal no YouTube e escrever assim, depois de uma análise do dia que eu faço, o cara escrevia, depois que o gráfico tá pronto, fica fácil. Puta que pariu, gente, eu opero esse troço faz 8 anos. Todo dia tem um monte de gente operando comigo. Fazendo tudo ao vivo. E de ver o cara falar um negócio desse. Só que eu sei por quê que falam isso. Porque as pessoas têm muita dificuldade para entender a hora que o movimento está acontecendo, o que é que o mercado está buscando. Então, as ferramentas que eu mostro para vocês é para vocês terem uma ideia do que está acontecendo agora. E por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas têm dificuldade para entender quando que tem a quebra do movimento. Então, nós estamos num movimento de força. Quando que ele quebra e vira um canal largo? Quem é que vai responder isso para vocês? Esse cara aqui. Correto? Então, enquanto ele tiver com esse comportamento que nós estamos vendo, olha, movimento de força. Por isso, se ele rompeu o ajuste, continuar subindo e o MACD continuar crescendo, trabalhando acima da média, movimento de força. Entenderam? O ponto onde você vai separar o joio do trigo, onde você vai separar o mercado de força do mercado fraco, aí você vai casar todas essas informações. Lembram do respeito à média móvel? Ó, até violou um pouquinho aqui, mas voltou para cima. Então, continua respeitando a média móvel. Só que tá difícil de conseguir vencer o ajuste. Pessoal, todo mundo sabe o que é o ajuste? Aqui. O que é o ajuste? Essa linha laranja ali. Todo mundo sabe, pessoal? Vamos explicar, pode ser que alguém não saiba. O ajuste, pessoal, é onde foi posicionado todo mundo que dormiu comprado ou vendido de ontem para hoje. Então, quem estava comprado ou vendido ontem, quando o mercado fechou, hoje é colocado no ajuste. Então, se você estava comprado ontem, eles fazem o ajuste da tua posição, ou seja, você recebe o lucro ou o prejuízo daquela operação até te levar ao ajuste. E hoje, quando o mercado abre, você está no ajuste. Então, vocês imaginem o tanto de gente comprada e vendida neste nível de preço. E quem está vendido no ajuste não vai querer que passe para cima aí. Vai tentar defender com unhas e dentes essa região. Por isso que enrosca no ajuste. Por isso que o ajuste é uma região ruim de você operar, porque é uma região onde o mercado costuma enroscar. Correto? Rompeu o ajuste. O que tem que fazer agora? Ele tem que continuar subindo, tem que dar um outro pullback, encontrar a média agora acima do ajuste, com o MACD crescendo. E aí tem que bater na média, levar o coice de mula e voltar a subir. Pessoal, vamos colocar também, que dá um visual bacana para o entendimento do operacional, a regra de coloração dele no box do Renko. É muito fácil fazer isso, olha. Clica com o botão direito do mouse em cima dos quadradinhos, vem aqui ó, em propriedade do WDOJ e sempre deixa tudo branco aqui, olha.
Qualquer regra de coloração que você for colocar no teu gráfico, sempre você vai deixar esses 4 quadradinhos brancos, ó. Positivo, negativo, linha positivo e linha negativo. Deixa tudo branco, tá? Para quê? Para que a cor de fundo do teu gráfico não interfira na tua regra de coloração, tá? Não é só nas minhas, não. Qualquer regra de coloração que você for colocar. Média de 12, sim, Jerônimo. Só que eu recomendo que você use o indicador e não a média. Usa o indicador do operacional. Por quê? Por causa da coloração, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Tá? Depois que você deixar tudo branco, você clica com o botão direito do mouse em cima de um dos quadradinhos, vem inserir regra de coloração, mais, e você já escreve aqui, ó, 2023. Ele já vai aparecer Dentista Renco 2023, inserir no WDOJ234R, ok, e dá um ok. Olha lá, pessoal. O que você vai ter agora? Nos momentos de possível movimento de força, você vai ter os box verdinhos e a linha da média. Olha a hora da verdade, pessoal. Hora da verdade aí, ó. Tá vendo? Você vai ter os box verdinhos e esse canal verdinho também. Quando acender o amarelo, que você está vendo agora, ó, é a hora da verdade. Então, o amarelo, pessoal, quando aparecer, acender o amarelo, você já vai acender uma luz de alerta. Pá! Ó, pode vir uma compra. O que tem que acontecer? Coice de mula. Virar para cima, com força. O mais rápido possível. Quanto mais rápido virar para cima de novo, melhor. Aí você vai buscar o quê? As duas validações. Caminho livre à frente e MACD crescendo. Ó, virou para cima, é compra. Ixi! Ó, pessoal, é uma compra? É. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer, pessoal. Porque é em cima do ajuste, ó. Eu não vou, me desculpem, mas eu não vou fazer. Tá? Para mim, isso aqui não é caminho livre à frente. Até se não tivesse o ajuste aí, eu ia puxar meu alvo meio ponto para baixo e entrar com 5,5 pontos de alvo, mas eu não vou fazer porque está em cima do ajuste, pessoal. E o ajuste está muito obrigado hoje. Então, não é uma operação que eu considero uma operação boa, tá? Por causa do ajuste. Mas é uma operação que dava para fazer. Quando a gente está operando juntos, vocês sabem que às vezes eu vejo algumas operações e eu digo, ó, puta, ia dar gain, né? Ia dar gain. Mas eu tenho que ser assim, pessoal, lá. Ó. Eu tenho que ser assim, pessoal. Eu preciso ser o máximo conservador que eu puder com vocês, porque eu sei que se eu falar que dá para fazer operação, todo mundo vai fazer. Mas vocês conseguiram ver um sinal interessante aqui de uma operação que seria uma operação legal se não tivesse essa briga do ajuste bem no ponto onde deu a compra. Olha lá onde que ele deu uma enroscada, pessoal. Ele deu uma enroscada na laje de concreto, que no caso do dólar, nós usamos os pivot points e não os price guides, como lá no índice. Ok, pessoal? Joia? Então, quando você enxergar verde, deslocamento, correndo acima da média, você vai esperar a hora da verdade. Vai buscar os pullbacks, briga na média, pancada, coice de mula, porrada, para voltar um movimento para o sentido inicial, para daí você fazer as suas entradas, tá? Eu considerei o reteste. Foi erro sorte. Não é questão nem de erro nem de sorte, Rian. É uma operação válida, tá? Só que assim, existem dois tipos de operação que eu costumo identificar. Uma delas eu chamo de operação bosta. Tá? Qual que é a operação bosta? É aquela assim que, puta, tem alguma coisa que não tá te cheirando bem. Tá? Quando você olha, não, deu a operação, mas tem alguma coisa que não tá, isso aqui não tá legal. Por exemplo, o ajuste ali. A compra foi no ajuste, cara. Tá? Isso não tava me cheirando bem. Então, é uma operação que dá para fazer? Tá. Mas é uma operação bosta.
Ok? E aí, Fabrício, vale a pena fazer essas operações? Não sei, cara. Depende muito do perfil de cada um. Tá? Ó, agora se ele virar para cima, hora da verdade, tocou na média, apareceu o amarelo. O que, que tem que acontecer, pessoal? Pancada, virar para cima e retomar o movimento no sentido inicial. Dá para fazer? Não dá, porque ele vai dar a compra na laje de concreto, embaixo. Teria que ser em cima. Tá? Então tem que deixar romper. Ok? Vamos voltar lá, Rian, explicando a operação bosta. Eu gosto sempre, cara, de falar assim, você quer aprimorar o máximo possível as suas operações? Você quer tentar ter um índice de acerto, de fazer inveja para os teus amiguinhos da janelinha do lado aqui? Você quer? Não faça uma operação bosta, cara. Que é aquela que você sente que alguma coisa não está legal. Evite. Tá? Isso que você falou, de você pegar em cima ali, pegar um reteste, como se fosse uma clássica, é uma coisa que no dólar eu não gosto de fazer, cara. No índice, sim, no dólar eu tenho um pouco de medo. Dólar, turma, eu gosto de pegar movimento forte, se eu for operar ele a favor. Tá? Olha lá, o MACD ficou branco. Acabou. Acabou. MACD ficou branco, não tem mais compra. Porque isso ou vai parar de subir, ou vai virar um canal largo. Então ficou branco o MACD, acabou. Então não precisa, o gráfico depois de pronto é fácil. Porra, você tá vendo que ficou branco aqui. Eu fiz a ferramenta para você, a ferramenta já está falando. Ó, pessoal, acabou a urgência do movimento. Não dá compras mais. Bom dia, doutor Fabrício. Mas neste caso, quando fizer o canal largo, faria o tracejado aí da LTB, da LTA, e aí compraria naquela parte inferior do canal? Não precisa. Ou Não no caso, precisa. Não precisa porque nós vamos explicar agora como é que você vai fazer isso. Porque agora nós vamos falar o que, que você faz quando você percebe que o mercado perdeu força. legal. Tá? Porque assim, ó, pessoal, eu não gosto de operar a favor da tendência do movimento. Eu não gosto. É ruim. É mais difícil você pegar os movimentos. O que é que a gente faz quando a gente percebe que o mercado perdeu a força? Eu acho que todos vocês já conseguiram entender que o mercado perdeu a força. Ora bolas, passou para baixo da média. MACD, olha o MACD como murchou. Acabou. Então não quer dizer que ele não vai continuar subindo. Mas se ele for continuar subindo, ele vai se tornar um canal largo. Então, mesmo que ele continue subindo, a gente a partir daqui vai operar contra o movimento. E aqui nós entramos com o que, pessoal? Aqui nós entramos com o nosso operacional de reversão. Vamos tirar tudo daqui? Removi todos os indicadores, pessoal, para que a gente monte o operacional juntos. Ah? Estamos no mesmo gráfico de Renko, 4R, deixa tudo branco, igualzinho. E também vocês vão até a loja de estratégias, vão até o campo de busca, vão escrever dentista. Só que aqui, pessoal, vocês vão procurar este aqui, ó, que é o dentista reversão. Correto? Vai contratar ali, é gratuito também, ok? Então vamos lá, vamos montar agora o nosso operacionalzinho. Botão direito do mouse, nós vamos até inserir indicador, escreve lá, dentista. Ele já vai aparecer aqui, olha, dentista reversão, tá vendo, ó? Clique em dentista reversão e vem inserir no gráfico aqui, olha, ele vai aparecer o indicador no teu gráfico, que é o canal de Keltner modificado que nós utilizamos. Eu gosto de usar ele como, pessoal? Eu gosto de usar ele assim, olha, clica com o botão direito em cima dele
vem em propriedades de dentista reversão, e eu gosto de deixar todas as linhas, olha, branca e pontilhadinha, tá? Eu acho que fica mais suave a imagem do indicador, tá? Deixar as linhas sólidas, ele fica muito pesado. Ó, eu acho que fica mais leve, mais suave a imagem, tá? 5 pontos de stop, Rian. 5 de stop e alvo pelo menos 6, tá? O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é um canal de Keltner modificado, tá? E a gente vai buscar momentos em que o mercado tente escapar desse canal de Keltner e perca força e retorne para dentro. É isso aqui, ó. É quase como que um clássico ou um tradicional fechou fora, fechou dentro. Tá? Então você vai buscar os momentos em que o mercado faz essa tentativa de escapar do canal de Keltner e vira para dentro. Falando mais uma vez de alvo e stop, sempre tente posicionar o teu stop na máxima ali, que geralmente dá os 5 pontos, tá, pessoal? O tamanho de, olha lá, ó, o tamanho de range que a gente usa geralmente dá, tá? E uma dica que eu dou, vamos buscar 6 pontos de alvo? Vamos. Quando bate na média, joga a saída para o zero, põe no break-even. Tá? Caso o teu alvo fique para o outro lado da média. Correto? Ok, pessoal? Aí você já pode olhar e falar, Fabrício do céu, o que você está ensinando para nós, cara? Puta, tinha dado stop aqui, tinha dado stop aqui, tinha dado stop aqui. Porra, Fabrício, que merda, cara. Tá. Mas, você faria essas operações? Hã? Pessoal, nesse momento, a gente não estava aqui, olha, buscando por compras. Nesse momento, nós não estávamos com um sinal de mercado de força? Lembram do que eu falo para vocês? Não existe nenhum setup que funcione no day trade. Aqui, para nós, índice dólar, nenhum. Nenhum setup funciona no day trade. Setups são ferramentas. E você tem que aprender a identificar os melhores momentos para você usar essas ferramentas. Nesse movimento verde aqui, olha, você estava num momento favorável para você fazer trade de reversão? Não estava. Então, não foram operações válidas. Nós passamos a ter operações válidas a partir daqui. Vamos marcar diferente? Vamos marcar com essa ferramenta de desenho para que ela fique aparecendo no nosso outro gráfico. Vamos voltar lá? Então, a partir do momento, pessoal, que a gente identificou que o mercado perdeu a sua força, que ele perdeu a urgência do movimento, é a partir desse momento que a gente vai começar a buscar por trades de reversão. Legal? Correto? Então, aquelas entradas que você viu ali que deu um monte de stop atrás do outro, é o que eu falei para vocês, operar dólar contra o movimento é pepino. A não ser que você tenha condições de entender isso que eu acabei de explicar para vocês. A diferença entre um movimento e força é o momento que o movimento arregou. Acabou a força, a urgência do movimento. Correto, pessoal? Ok? Qual é o indicador que nós vamos utilizar, turma, para validar as nossas entradas aqui contra o movimento? Nós vamos usar, pessoal, um oscilador, que é o IFR. Então, clicamos no IFR, vamos pôr ele em nova janela e ele já apareceu ali embaixo, olha, o oscilador. Agora você clica com o botão direito do mouse aqui em cima destes números, tá? Vem em propriedades da escala de preço, vem até a grade fixa
E aqui, olha, você vai clicar neste botãozinho para aparecer aqui a grade fixa. Olha, vamos mudar ali para um azulzinho lá. Tá? Ok, olha lá, já apareceu as linhas do oscilador lá embaixo. Fabrício, como é que funciona um oscilador? No caso aí, o IFR. Funciona assim, pessoal. Quando a linha do indicador passar para cima do nível dos 70, quer dizer que o mercado está sobrecomprado, ele esticou muito para cima. Você está num momento favorável para ele fazer um retorno, pelo menos até região de média. A mesma coisa quando ele esticar para baixo, olha aqui, olha, e passar para baixo. Vamos pegar um que não seja na abertura. Aqui, ó. Quando ele passar para baixo do nível do 30, quer dizer que o mercado esticou para baixo e ele está sobrevendido. Nesse momento, é o momento mais favorável para você ter um retorno até a região das médias, pelo menos. Simples, né? Então, o sinal da nossa operação vai ser, quando você tiver o mercado fazendo esse padrão de reversão, tentando escapar do canal de Keltner modificado, e o IFR acima do 30 para vendas. E quando você tiver este padrão de reversão, montado aqui quando o mercado tenta escapar do canal de Keltner, com o IFR abaixo do 30. Legal? Para que fique mais claro e você consiga enxergar isso de uma forma mais tranquila, tem a regra de coloração do operacional. Botão direito do mouse em cima do renco, inserir regra de coloração, mais, escreve lá, dentista. E agora você vai pôr essa regra de coloração aqui, olha, dentista reversão. Inserir no 4R, ok. E você pode colocar ela no IFR também, ó. Inserir no IFR também. E dar um ok. Olha lá, pessoal. Então, o que você vai ter agora? Quando o mercado estiver escapando, olha, para fora do canal de Keltner e passar o IFR para cima do 70, vai acender o amarelo. Quando acender o amarelo, o operacional está falando assim, olha, pode ser que dê uma venda. Aí o que é que você vai esperar? Você vai esperar ele virar para baixo. Virou para baixo. Tua venda é no fechamento aqui. Tá? Alvo de 6 pontos, break-even na média. Ou, se tiver muito esticado, vamos mostrar um exemplo. Aqui, olha. Não, aqui também ficou para cima da média. Mas, às vezes, pode acontecer no mercado esticar muito. Aí, o que é que vai acontecer? Você não vai levar até a média. Você vai sair com 6 pontos. Tá? Ah, posso levar na média, Fabrício? Pode. Só que bateu nos 6, põe um break-even. Tá? Porra, Fabrício, mas olha aqui, stop aqui, stop aqui. Será? Será que essas duas operações aqui estoparam, pessoal? Olha lá. Você ia fazer essas compras? Você ia estar bem louco aqui esperando o quê? Esperando venda. O mercado deslocou, pessoal. O mercado deslocou. Trabalhando abaixo das médias. Olha o MACD. Aqui, ó, você ia estar com água na boca esperando um pullback aqui, hora da verdade, para você vender. Entenderam? Por que eu falo para vocês que setup não salva ninguém? Setup não salva ninguém, pessoal. O que o setup vai fazer é ele te mostrar um operacional racional que faz sentido para aquele momento no mercado.
Mas a responsabilidade é tua como um trader profissional entender qual é o melhor ou o pior momento para você usar um determinado operacional. Então, nós temos dois operacionais agora para a gente usar no dólar. Um, que você vai usar quando você estiver identificando força de movimento. E outro, que você vai identificar quando você perceber que o movimento acabou. E aí você vai começar a ficar cada vez melhor. Você vai lembrar da história do volume. Você vai lembrar que para você ter uma boa continuidade de um movimento de tendência, você precisa ter volume alto. Então você começa a ver que o volume começa a minguar. É bom para você usar um setup de tendência? Não! É hora de pegar esse cara aqui, que é para setup lateral, para mercado lateral. Então você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a fechar um raciocínio dentro da tua cabecinha para você entender os movimentos que o mercado está fazendo e para que você saiba naquele momento qual é o setup adequado para você usar. É assim que um trader consegue ganhar dinheiro. E é por isso que eu falo para vocês que o setup não funciona. Porque se fosse só aprender a vender quando fica vermelho aqui, porra, gente. Puta que pariu, né? Não ia ter mais ninguém trabalhando no mundo, pessoal. Tava todo mundo fazendo isso aqui. Tô certo ou tô errado? Ok? Fabrício, eu tenho dificuldade. Fez sentido o que você falou, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Então, o que é que você vai fazer se você tem dificuldade? Procure operar movimentos de força, movimentos de tendência no dólar. Só que você vai perceber que eles são raros. Tá? A Rosemary perguntou se funciona em outro, qualquer um. Só que você vai colocar outro renco maior? Cuidado. Cuidado. Porque se você coloca um renco maior, o que vai acontecer? A hora que ele der a reversão e que te der a entrada, ele já vai começar a voltar para cima de novo. Porque você vai estar usando um renco muito grande para a volatilidade atual. Então, é para usar qual renco? O que o indicador falar para você que é para você usar. Então, cuidado com essa pergunta, com o que está passando cobrinha na tua cabeça aí para você fazer. Tá? Indico que você use no qual renco? No que o indicador falar para você usar. Senão você vai colocar um renco maior, porque é impressionante, pessoal, mas a força da mídia é muito grande. E a mídia hoje está nas redes sociais. Então, todo mundo acredita no que a rede social bate em cima de vocês o tempo todo. Né? A tendência é tua amiga, o dólar é mais direcional do que um índice. Você tem que usar um gráfico de renco grande para tirar o ruído do gráfico, para você enxergar os melhores movimentos. O que mais que o mercado massacra em cima de vocês e que é mentira? Ah, lembrei mais uma. Que você tem que pegar alvos longos, muito maiores do que o teu stop. É outra balela, papo furado. Tá? Que você tem que usar stops técnicos, balela, papo furado. Então tome cuidado com essas lendas do mercado que não funcionam. Tá? Nada funciona para isso aqui. A não ser que você entender o que está acontecendo e aplicar a melhor ferramenta para ser utilizada naquele momento. E mesmo sabendo que você vai errar 40%. Se você for muito bom. Tá? Eu me considero um baita de um trader. Pô, acerto 63% das operações. Então toma um monte de stop. Mesmo usando um operacional adequado, mesmo tendo uma boa capacidade de leitura, toma uma pancada de stop. Mas vamos lá, pessoal. Eu estava falando para quem tem um pouco de dificuldade para perceber os movimentos. O que você vai fazer? Procure operar a favor no movimento. Ou se você for operar contra, não entre quando der um sinal. Porque esse sinal pode aparecer, olha, num movimento de força. E daí vem um stop atrás do outro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai buscar um sinal de fraqueza do movimento dentro do operacional.
E a gente busca isso em divergências do IFR. Ah, Fabrício, me explique melhor como que eu analiso uma divergência. A divergência, pessoal, ela funciona assim. Você vai sempre fazer uma verificação do topo que você está vivendo, uma possível entrada, com o topo ligeiramente anterior. Sempre com o topo anterior. Então você vai analisar esse topo com esse topo. E vai olhar para o IFR. E você vai olhar para este topo com esse topo. Então é sempre com relação ao topo anterior. Quando você perceber que os topos aqui, olha, estão subindo, e os topos aqui, olha, estão subindo, você não vai fazer entradas. Porque é sinal que o mercado está ganhando força. Ok? Então, o que você vai fazer? Você sempre vai recusar um primeiro sinal que, porventura, apareça. Vamos ver aqui, ó. Ó, olha aqui, ó. Aqui você teve um sinal. E teve um sinal lá embaixo, tá vendo? Ó? Topo. Aí você teve um topo mais à frente. Aqui você teve um topo mais alto. Então você não faz essa entrada. Tá? Você escapa dela. Você sempre vai buscar uma divergência. Ó, aqui ele deu outro sinal. Aqui está mais baixo. Mas o gráfico está mais baixo também. Tá vendo aqui, ó? Então não tem divergência. Ok? Você sempre vai esperar isso aqui, ó. Topo. Compara com o anterior. Esse momento aqui era o momento de você fazer uma entrada. E estopou. Tá vendo? Por quê? Porque foi quando o mercado ganhou força. Então, repare como não te salva. Então, qual é o momento bom? Quando você percebe que o mercado travou e você tem uma divergência. Aí, meu amigo, é que você vai encontrar as melhores operações para você fazer usando esse operacional. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem... Ah, não, mas aqui era aquele momento daquela pancada para baixo. Aqui, esquece, pessoal. Tem que ser momento de mercado lateral. Aqui, ó. Topo. Topo mais alto. Topo mais baixo. Aqui seria uma entrada boa. Será que deu? Acho que não deu, não. Não deu. Teria estopado também. Tá? Estão vendo como é complicado operar dólar contra o movimento? Então vocês têm que tomar muito cuidado. Porque se entrar, pessoal, em movimento de força, você toma uma pancada de stop. Toma 5, 6, 7 stop um atrás do outro. Então busque mercado lateral e entrar só quando tiver divergência. E mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Então, o que o Fabrício prefere? Eu prefiro que, se você não tem experiência suficiente para identificar os momentos de força, que você opere só os movimentos de força. Diferente lá do índice, que até nos movimentos de força eu falo para você operar contra eles. Porque ele volta. Entendeu? Não sei, gente. Perguntas? Então, professor, eu estava fazendo uma análise errada aqui. Por quê? Eu vi o seguinte, a divergência, né? Eu também já operava divergência. Só que também, assim, quando o IFR
No meu caso, eu usava o estocástico. Quando o estocástico ele estava dando o topo mais alto no gráfico e o topo mais alto no estocástico, eu também entrava porque o estocástico estava indo a favor do movimento. Então é errado. Eu não entendi, cara. Aqui, vamos pôr IFR. Eu trabalhava com estocástico, mas vamos pôr IFR. Entendeu? O senhor disse aí, ó, o topo mais alto no gráfico e o topo mais alto no IFR, Ah, eu operava assim. Se o gráfico tava, se o IFR estava confirmando o estocástico, eu entrava porque os dois estavam sendo iguais, entendeu? Eu operava diferente. cara, veja O senhor bem. trabalha divergência. Eu trabalhava o seguinte, com o IFR confirmava o gráfico. Ah, você estava usando ele para operar a favor. A favor. Ah, não, pode. Pode. Pode sim. Sem problema. Porque você vai Eu dava estar minhas tendo, entradas se o você vai estar tendo estocástico. evidência de força. Isso, eu Pode. só entrava eu não trabalhava a divergência, era muito difícil eu pegar. Se eu via que o IFR estava dando um topo mais alto e o gráfico um topo mais alto, eu entrava a favor do movimento. Pode sim. Você vai estar tendo um sinal de força. Que o movimento está ganhando força. Exatamente. Tá certo? Não é errado, não. Agora, essa divergência aí, eu já tô meio. Já tô assim. Eu vi essa divergência, mas não confiava muito. Agora, com o senhor ensinando, já fica mais. Eu fico A mais Lari, a tranquilo. Lari, a Lari opera só isso. Tá? Só que tem um monte de dia que ela não faz nenhuma operação. Porque o mercado tem que estar bem lateral, tem que dar uma divergência boa, tem que estar longe da média, senão ela não faz. Mas ela opera só isso. Próxima pergunta.